Bom dia. República da Guiné-Bissau, Conselho Nacional de Transição, o porta-voz. Comunicado de imprensa. Perante as recentes declarações proferidas na 39ª Cimeira da União Africana em Addis Abeba, urge confrontar a postura de determinados chefes de Estado sob a capa de uma falsa diplomacia, tentam dar lições de moral e democracia à Guiné-Bissau, enquanto as suas próprias casas padecem de muitos e outros males. A memória curta de Zé Maria Neves. É necessário relembrar ao presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, da sua própria incoerência. No dia albar da crise em novembro de 2025, Neves apressou-se a lavar as mãos, distanciando-se da mediação direta e entregando o destino de uma nação irmã exclusivamente às mãos da CDL. Na altura, escudou-se em razões históricas para evitar a responsabilidade. Hoje tenta ressurgir com um discurso de preocupação pedagógica e sofrendo uma amnésia seletiva para legitimar a sua interferência externa e a percepção de hipocrisia nas relações diplomáticas regionais, esquecendo-se que a certidão de nascimento de Cabo Verde foi escrita com sangue derramado nas matas da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não esquece que ele voltou as costas no momento crítico. Quem opta pela omissão estratégica não tem autoridade moral para meses depois tentar ditar regras de conduta. A soberania da Guiné-Bissau não é um joguete para exercícios de retórica em fóruns internacionais. A história não se apaga com comunicados diplomáticos nem se esconde sob tapetes da União Africana. Quando o presidente Zé Maria Neves escolhe o distanciamento e a prudência face à Guiné-Bissau, ele não está apenas a falhar politicamente, está a trair a própria gênese da sua nação. Convém refrescar a memória de Neves. Foi um movimento de ruptura, um ato de força contra o sistema colonial, o que hoje muitos chamariam de golpe ou insurreição, que permitiu o fim do colonialismo e o ressurgimento de Cabo Verde como Estado soberano. Mas há um detalhe que Neves parece-me mentir. Cabo Verde não teve guerra no seu território. A liberdade cabo-verdiana foi conquistada nas trincheiras de Guidage, Guilés e Medina de Boi. Foram milhares de guineenses que tombaram para que se pudesse negociar a independência das ilhas. Cabo Verde herdou a paz e a infraestrutura administrativa, enquanto a Guiné-Bissau herdou um território devastado, um exército hiperatrofiado pela necessidade da luta. Os golpes de Estado na Guiné são sintomas de uma construção estatal inacabada, mas não conferem superioridade a Cabo Verde. Pelo contrário, deveriam conferir a Cabo Verde uma responsabilidade moral redobrada. Lavar as mãos e entregar a mediação ao CDL é um ato de ingratidão histórica. Quando Neves se cala perante as ofensas de Xanana Guzmão, com as lições de moral de João Lourenço, ele valida uma hierarquia hipócrita da CPLP. 2. Paradoxo de João Lourenço. O golpe de urnas e de armas. Mais grave ainda são as declarações de João Lourenço, que sustenta a tese de que as eleições legitimam o poder e condenam golpes. O presidente angolano esquece por conveniência que eleições fraudulentas e processos viciados constituem por si só golpes constitucionais. Em Angola, o mundo assistiu aos processos eleitorais onde a transparência foi sacrificada no altar da manutenção do poder. Um golpe de Estado foi feito de urnas manipuladas e, se possível, mais pernicioso que o militar, pois é um golpe sem rosto, silencia a oposição, amordaça as instituições e mantém uma fachada democrática para consumo externo. Quem governa sob a sombra da fraude não pode apontar o dedo da crise de legitimidades alheias. A Guiné-Bissau exige respeito, antes de olharem para a Bissau, que estes líderes olhem para os seus próprios problemas internos. Cabo Verde não deve preocupar-se em resolver, Cabo Verde deve preocupar-se em resolver as suas crescentes tensões sociais e o desgaste das suas próprias instituições. Angola deve primeiro realizar eleições
que não suscitem dúvidas globais sobre a sua veracidade. Que fique claro, ninguém pode dar lições de democracias quando usa a própria democracia como máscara para o autoritarismo ou para a indiferença. A Guiné-Bissau resolverá os seus problemas entre guineenses sem a ingerência de quem confunde amizade histórica com vassalagem política. Bissau, 16 de fevereiro, porta-voz Fernando Vaz. Muito obrigado. Acabei de ler o comunicado. Estou aberto a perguntas e respostas. Porta-voz, Raimundo Cidadão sobre Márcio. Ontem, na noite do primeiro-ministro Marlés, pediu desculpa ao governo da transição para protocolos de construção da condição. Como reage a esta? Com naturalidade, com normalidade, quando alguém reconhece os seus erros e tendo a responsabilidade estatal que tem, chefe de um governo que insulta, menospreza publicamente um país e que preside neste momento a CPLP, fechou as portas a tudo o que era possível fazer. Foi o que nós lhe dissemos, ainda bem que ele fez marcha atrás, nós vamos reconsiderar o seu pedido de desculpa. Com essa situação, a relação de Guiné-Bissau com Cabo Verde pode entrar em tensões com essa troca, como também Guiné-Bissau e Angola? Não, o que nós chamamos a atenção ao Sr. Presidente José Maria das Neves é que não se esqueça que o sangue que lhes escorre na veia é o sangue das matas e o sangue dos guineenses que tombaram na Guiné-Bissau. Eu entendo que José Maria Neves tenha-se afastado, será por ter vestido a camisola de um dos líderes políticos da Guiné-Bissau. E isso não dá, portanto, margem para se aparecer como um indivíduo, portanto, que não tomará para um dos lados. Nesse sentido. Mas isso, enquanto líder partidário, compreendo. Mas enquanto chefe de Estado de Cabo Verde, não compreendo esta posição. Por isso é que nós deixamos bem claro que os irmãos, quando são irmãos e quando um dos irmãos tem problema, o outro estará sempre presente. Não foge e fica longe a apreciar o que se passa. Quando disse vestir camisola de um O filho José Maria Neves, foi o que você me perguntou, e você sabe que o José Maria Neves vestiu a camisola de um partido irmão do partido dele. Mas ele hoje não é líder partidário nas eleições de 2019. É público, foi público. A camisola de. Você sabe? Há aqui jornalistas não sabem? Queremos a precisão mesmo. Vestiu a camisola na altura do Domingos Simões Pereira, na disputa presidencial com o Domingos Simões Pereira e o Marciso Socaimala. A declaração de Maria Neves afirmou que é importante que Desculpa. a sua declaração, Maria Neves, afirmou que a diplomacia não se faz na praça. José Maria Neves devia aconselhar, portanto, o Sr. João Lourenço, nessa cimeira onde estiveram, que a diplomacia não se faz na praça pública. Aquilo que José Maria Neves tentou, João Lourenço fez, foi aquilo precisamente que ele condenou e disse que não se fazia na praça pública. Foi para lá dizer que, no fundo, o problema dos golpes de Estado não se resolve com eleições. As pessoas que fizeram o golpe de Estado deviam ser, portanto, responsabilizadas. Ele faz um golpe de Estado, todos nós sabemos que a UNITA ganhou as eleições em Angola. E que sabemos os tumultos que houve, quantos tanques foram postos na rua, antes e depois da publicação do resultado, para a aceitação daquele resultado. Portanto, houve um golpe de Estado constitucional. E eu devia falar primeiro do golpe de Estado constitucional que levaram ao cabo em Angola. Nós, os ganenses, podemos resolver os nossos problemas e estamos a resolver. Maria Neves acredita que a diplomacia trabalha para tentar encontrar melhores caminhos. Eu não percebi a sua Maria pergunta. Neves acredita que a diplomacia trabalha com mediação para ajudar. É o que nós estamos a fazer com o CEDEL, porque acreditamos que a diplomacia, o diálogo e o trabalho podem resolver estes problemas. Com a CPLP. A CPLP não esteve no timing certo, não está presente,
Estamos em negociações com a CDL e continuaremos em negociação com a CDL. Obrigado.